Bom dia, aqui é a professora Thalissa e hoje nós vamos falar sobre os cordados. Inicialmente, eu vou falar com vocês sobre as características gerais dos cordados. 40 mil espécies são pertencentes a esse grupo dos cordados. São animais que apresentam, enquanto embrião, enquanto desenvolvimento embrionário, eles apresentam 3 características que são exclusivas dos cordados. A presença da notocorda, como vocês podem ver aqui na imagem, é o número 2, é um músculo, é um cordão muscular bastante flexível. O tubo neural, que na imagem está representado pelo número 1, e a faringe branquial com fendas. Então, essas 3 características são comuns e exclusivas, somente os cordados vão apresentá-las. Tais características podem ou não permanecer na fase adulta. Então, elas estão presentes na fase embrionária, que é a fase jovem. Elas podem ou não ser encontradas na fase adulta. Outras características presentes no grupo, porém que não são exclusivas, são metemerizados, ou seja, a maioria tem simetria bilateral. Se você dividir o corpo deles ao meio, o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Eles são triblásticos, eles têm 3 folhetos, 3 tecidos embrionários, e eles são chamados de deuterostômios. Deuterostômio significa que a estrutura, uma cavidade ali, que é chamada de blastóporo, ela vai dar origem ao ânus. Enquanto que a maioria dos invertebrados, não tem essa estrutura. Então, deuterostômio é uma característica dos cordados e também de um grupo de invertebrado que são o último grupo que a gente viu, os equinodermos. Então, o equinodermo que é invertebrado e todos os vertebrados, todos os cordados são classificados como deuterostômios. Aqui, então, nós temos a classificação, e o agrupamento dentre os cordados. Existem aqueles animais que são chamados de protocordado. Proto seria primitivo. Então, entre aspas, os animais mais primitivos aí, os cordados mais primitivos. A gente tem um subgrupo, que é chamado de subfilo, que é o Urocordata, e o representante é marinho, um representante marinho, que é a Assídia, e o Cefalocordata, que é o nome do subgrupo. Eu tô explicando, mas não precisa ficar preocupado com esses nomes, tá? Não vou cobrar isso de vocês na prova, simplesmente para que vocês conheçam. Esse subgrupo, então, tem como representante um anfioxo, que a gente já vai ver o que se trata. Teremos imagens dele mais adiante. Aí nós temos ainda o subfilo, que é o craniata, que são os craniados, que tem crânio. Eles têm um esqueleto interno, que é chamado de endoesqueleto, a presença do crânio, que protege o cérebro, o encéfalo, e a maioria possui coluna vertebral. Existe uma superclasse chamada de agnata, que significa sem mandíbula. Entre esses representantes, são peixes que não têm mandíbula, nós temos a feiticeira e a lampré. E aí depois a gente tem uma subclasse
que é chamado de ginastomata, que significa que tem mandíbula. E aí todas as classes de vertebrados. Os peixes, condríctes e osteites. A classe anfíbio, né? O répteis, aves e mamíferos. Falando um pouquinho sobre as características dos craniados. O endoesqueleto. A grande maioria das espécies de craniados ou vertebrados possuem um esqueleto interno, que é chamado de endoesqueleto. Este esqueleto confere sustentação e poder de locomoção, pois encontra-se, né, associado aos músculos. Então, nós temos a ligação entre os ossos e os músculos, que é o que nos permite o movimento. Alguns autores dividem o esqueleto de muitos vertebrados em 3 partes básicas, que seriam o esqueleto axial, que é formado pelo crânio, pela coluna vertebral e pela caixa torácica. Os apêndices, né, que seriam os membros superiores e inferiores, as pernas e os braços. E também nós temos as cinturas articulares, que são a cintura escapular e a pélvica. A escapular liga os membros anteriores ao esqueleto e a pélvica liga os membros posteriores ao esqueleto. Então, nós temos aí como que se dá a divisão, né, do esqueleto aí nos vertebrados. Eles são divididos em 3 partes. A pele. Os craniados, que são aqueles que têm crânio, eles têm um tecido estratificado. O que isso significa? Que é formado de várias camadas. E ele é dividido em epiderme, que seria essa parte mais externa, a derme, que seria intermediária, e o tecido adiposo, que é acúmulo de gordura, reserva de gordura. Então, abaixo da pele, a gente tem uma camada de tecido adiposo, que armazena gordura, e isso serve para isolar, né? É um isolante térmico, tanto que animais que vivem em regiões frias têm uma grande reserva de gordura, precisam ter essa grande reserva de gordura para sobreviver. E muitos craniados também possuem glândulas na pele com as mais variadas funções. Em relação ao sistema digestório, nos craniados, o sistema digestório ele é completo, significa que tem boca e ânus, com tubo digestivo, que é formado por boca, faringe, esôfago, fígado, estômago, pâncreas, intestino e o ânus. Então, aqui a gente tem, né, todos os órgãos que formam aí o sistema digestório dos craniados. Muitas espécies possuem uma abertura, que é a cloaca, além de glândulas digestivas, como o pâncreas e o fígado. Em relação ao sistema circulatório, eles possuem um sistema circulatório fechado. O sistema circulatório fechado é aquele em que o sangue ele circula totalmente dentro dos vasos sanguíneos. O coração, ele bombeia o sangue, como a gente tem aqui. O coração, ele bombeia o sangue, que vai ser, né, transportado dentro dos vasos sanguíneos, não havendo contato direto entre o sangue e as células. Então, percebam que o sangue, ele corre separado aí das células, por isso que é chamado de sistema circulatório fechado. As trocas de substâncias entre os tecidos e o sangue se dá ao nível dos capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos, que permitem ali a troca, né, de nutrientes e também
dos gases, oxigênio e gás carbônico. Aqui vou dar uma pincelada rápida sobre o sistema excretor. Nós temos 3 tipos. Existem os pronefrídeos, os mesonefrídeos e os metanefrídeos. E o sistema nervoso nos craniados consiste em um encéfalo. O encéfalo é formado pelo bulbo, cérebro, cerebelo e o tronco cerebral, que inclui o bulbo e a ponte, que faz a ligação entre essas regiões, bem como pela medula espinhal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a evolução. Então, até agora, eu expliquei para vocês sobre a classificação. Então, eu falei de características que são comuns, né, aos vertebrados. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução. O grupo, olha só, uma questão que pode ser uma questão de prova. Qual é o grupo de invertebrados mais próximos dos cordados, dos vertebrados? São os equinodermos. Por que são os equinodermos? Os equinodermos, que é o último grupo de invertebrados que nós vimos, eles possuem um esqueleto interno, né? Eles têm um endoesqueleto e eles também têm essa característica que são deuterostômios, que é o único grupo de invertebrado que tem essa característica, ok? Então, significa que uma cavidade lá no embrião vai formar o ânus. Então, assim como os cordados, os equinodermos também são deuterostômios e eles apresentam o esqueleto, né? Então, por isso que são os mais próximos dos vertebrados. Olha só, além dos equinodermos, nós temos os protocordados, que são os cordados mais simples, mais primitivos. Depois nós temos os agnatas. Aí já chegamos nos peixes, né? Condrícteis, osteícteis, depois os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós vamos ver todos esses grupos esse ano. Então, aqui nós temos uma característica representada pelo número 1, que é o aparecimento dos vertebrados. Depois, a número 2, o surgimento da mandíbula. Então, os agnatas ainda não têm mandíbula. No número 3, a gente tem o surgimento dos primeiros tetrapodes, né? 4 pernas, que são os anfíbios. E depois, a conquista definitiva do ambiente terrestre, que foi realizado, né? Um marco realizado aí pelos répteis. Essa árvore filogenética também demonstra que deve ter existido, né, um invertebrado que seria um ancestral comum aí aos equinodermos e aos demais cordados. Eles partem aí de um mesmo ancestral comum. Falando um pouquinho sobre o surgimento da mandíbula. A ausência de mandíbula, então os animais, né, eles eram parasitas, eles eram lambedores ou filtradores. Então, como eles não tinham esse osso aqui, né, da mandíbula, eles precisavam se grudar ali no peixe, enfim, no organismo que eles iam estar parasitando para conseguir usar os seus nutrientes. E aí eles deram origem a 2 grupos, que são os agnatas atuais, peixes sem mandíbulas, que são a lampreia e a feiticeira. E nós temos outro grupo, que são os placodermes. Eles já possuem mandíbula
e eles originaram os peixes, possivelmente, né? Eles deram origem aos peixes atuais. Falando agora sobre a transição do meio aquático para o meio terrestre. No período devoniano, os peixes que tinham nadadeiras lobadas, lobadas significa assim, como é que eu vou explicar? Meio arredondadas, como vocês podem ver aqui na imagem. E eles respiravam através da bexiga natatória, eles deram origem aos primeiros tetrapodes terrestres, que eram os anfíbios. E, a partir deles, descendem os anfíbios atuais. São os sapos, rãs, pererecas. Há uma enorme similaridade entre a estrutura óssea das nadadeiras desses peixes primitivos com as patas dos anfíbios primitivos. Então, olha só, clique e compare. Então, a nadadeira, né, dos peixes primitivos é parecida com as patas dos anfíbios. Então, possivelmente, isso sugere que eles partem aí do mesmo ancestral, né? No Carbonífero, surgiram os primeiros répteis. As características como pele grossa, quase impermeável, né, que evita a perda de água, pulmões mais desenvolvidos, fizeram com que o grupo se adaptasse melhor ao meio terrestre. Tanto que na época dos dinossauros, que são répteis, eles reinavam aqui na Terra, né? Os mamíferos eram ratinhos que viviam intocados e só poderiam sair à noite porque os répteis reinavam aí durante o período diurno. Os répteis, eles não dependem da água para reprodução, eles possuem uma fecundação interna dentro, né, do corpo da fêmea e ovos com casca, o que também evita a perda de água. São alguns fatores que contribuíram para que os répteis conseguissem, né, colonizar o ambiente terrestre. Falando um pouquinho, rapidamente, sobre o domínio dos dinossauros. Depois, quando a gente chegar nos répteis, a gente vai ter um capítulo somente sobre eles. Eu sei que tem muita gente que gosta de falar, né, sobre os dinossauros, aprender sobre os dinossauros. Agora, bem rápido. Na era mesozoica, sobretudo no período jurássico, os répteis, eles predominavam entre os vertebrados, como eu já falei, eles dominavam o ambiente terrestre. Os mamíferos, eles eram coadjuvantes, eles tinham um papel menor nesse ambiente, que era dominado pelos dinossauros. Existiam dinossauros de até 27 metros. Contudo, os dinossauros, eles entraram repentinamente em extinção há cerca de 65 milhões de anos. A hipótese mais aceita para o desaparecimento dos dinossauros foi a queda do meteoro na Terra, que teria provocado, né, com a queda do meteoro, gerou uma poeira que se espalhou pelo planeta todo, e com essa poeira impedia que a luz chegasse até as plantas, até as algas, impedindo a fotossíntese, que seria, né, responsável, esses vegetais seriam responsáveis pela produção de alimento, que manteria toda uma cadeia alimentar. E aí, em função disso, eles acabaram extintos. Essa é a nossa principal hipótese.